Boa noite a todos. Então é para mim uma alegria enorme estar aqui mais uma vez nessa casa que já é querida ao nosso coração, tem sido o portal da luz de fato para tantas consciências, para juntos partilharmos aqui esse momento de convivência, de aprendizado coletivo, todos nós aprendendo, partilhando esse pão da vida que é o Evangelho de Jesus. Que possamos sair daqui com novas luzes para a nossa caminhada, para o nosso caminho, com novas orientações, a fim de que a gente possa realmente buscar, segundo a leitura inicial nos trouxe, viver mais do que simplesmente existir. Porque a proposta do Cristo para cada um de nós não é só uma proposta de existência, é uma proposta de vida e mais do que vida apenas, vida em abundância. É isso que Ele veio nos trazer. Então nós aqui nos portamos ou nos colocamos na condição de aprendizes seus, com humildade, mas também com coragem, para enxergarmos aquilo em nossas vidas que ainda destoa do seu projeto, do roteiro que o Evangelho nos traça, para que então a gente possa, identificando isso, com a força de vontade e amparados por Ele, fazer as mudanças necessárias, sem as quais, melhor dizendo, a paz que flui incessantemente do alto não poderá encontrar guarida, espaço, moradia no nosso coração, como também no nosso lar. E é esse o nosso intuito aqui nessa noite, meditando um pouco mais acerca da finalidade desse instituto fundamental da sociedade humana, que é o Instituto da Família. E qual o papel de cada um de nós no seio da nossa família, como também qual o papel da família de cada um de nós na construção de uma sociedade que todos ansiamos seja mais justa, mais fraterna e mais amorosa. Porque creio que esse seja, talvez, o desejo ou o anseio de todos nós. Uma vida que possa ser vivida de maneira harmoniosa, de maneira fraterna. Uma sociedade onde todos possam adquirir aquilo de que precisam para ter uma vida digna, para ter uma vida feliz dentro daquilo que a nossa condição espiritual nos permita. Creio que todos nós, já multimilenários caminheiros da terra, por várias e várias vidas, já pressentimos como que no ar de que são chegados tempos efetivamente de mudanças maiores em nossa sociedade. A nossa sociedade chegou como que num limite de um paradigma. E os sinais da corrupção desse antigo paradigma aí estão. No adoecimento, na desesperança de tantas criaturas. Nessas crises que precedem muitas vezes a cura, quando a enfermidade às vezes se torna mais forte e o medicamento amargo chega, a fim de que possamos realmente nos curar. A nossa sociedade está, de um modo geral, demonstrando as suas feridas, mostrando que já não mais se satisfaz com os valores que até então nós todos temos cultivado enquanto coletividade. O materialismo, o hedonismo, a busca do prazer tresloucadamente, o consumismo, o imediatismo e, sobretudo, aquele que é a raiz de todos os outros, o egoísmo, o individualismo, tem mostrado aí, nesse adoecimento da sociedade humana, as suas consequências. E a humanidade, de um modo geral, começa, enfim, muitas vezes pela dor, a despertar para o fato de que mudanças precisam ser feitas. E mudanças, num primeiro momento, que pareçam para nós quase que utópicas ou muito distantes, mas que tentaremos ver aqui hoje, estão muito mais próximas do que possamos imaginar. Dizem muito mais respeito a cada um de nós do que possamos imaginar. Porque, em geral, diante do quadro que vemos na sociedade como um todo, muitos se deixam tomar por aquele pensamento: mas o que eu posso fazer? Qual o alcance da minha ação? Mas a gente aprende com Jesus que o seu reino começa com sementes. Queria ele nos dizer que o seu reino não começa com a árvore pronta. O seu reino é construído no transcurso do tempo, com as pequeninas sementes que pudermos lançar no solo da vida e dos corações. De modo que, amparadas essas sementes pelo tempo,
pelo nosso esforço e cultivo diários, haverão elas certamente, isso é da lei, frutificar. Certamente. Então a gente precisa olhar para esse contexto geral que vemos, sem deixar de perder ou ter a noção de que nós também somos corresponsáveis por esse contexto geral que vemos. E precisamos então voltar o olhar para nós e para aquilo que nos diz mais respeito, a fim de que imaginemos, será que eu não tenho colaborado para esse estado de coisas que aí está? Será que esses problemas que eu vejo lá em larga escala não estão muito mais próximos do que eu possa pensar e muito mais ao alcance da minha ação do que eu possa imaginar? Porque diante desse estado que nós vemos, nesse limiar de uma nova era, de uma humanidade em que o egoísmo assume proporções assustadoras, em que o individualismo, com todos os seus filhos, a intolerância, o orgulho, a agressividade, o ódio, enfim, tudo que seja fruto, filho do ego como centro do universo, quando a gente olha para tudo isso aí, a gente tem que pensar, e eu nisso tudo? E aí eu não poderia deixar de me esquecer aqui de uma questão muito fundamental quando falamos sobre esse tema e que está em O Livro dos Espíritos. Quando o próprio Kardec pergunta aos espíritos superiores, na questão 775, qual seria o resultado, ou a consequência para a sociedade de um modo geral, do afrouxamento dos laços de família? E a resposta deles, então, é simples, já traçando para a gente um caminho de reflexão. Eles dizem um recrudescimento do egoísmo. A palavra recrudescimento parece mais difícil, mas nada quer dizer do que um retorno com sintomas ainda mais agravados dessa que é, na definição dos espíritos, a grande pandemia da humanidade a ser tratada, aquela da qual derivam todas as outras. Então, um recrudescimento do egoísmo, que é o que os nossos olhos aí têm visto, nas guerras, que embora todo o avanço seguem se proliferando, na corrupção, que embora todo o avanço científico, tecnológico, segue se espalhando como um câncer, em todo o mais, na intolerância, no ódio, nos preconceitos que aí estão, a gente fica a se pensar, será então que, na verdade, o adoecimento da sociedade não é, pelo menos em boa parte, também um reflexo do adoecimento ou da perda de propósito da família? Do que seja a família? E é importante que se frise desde já, quando falamos famílias, não estamos falando desse ou daquele modelo, desse ou daquele padrão. Estamos falando, sobretudo, de laços entre seres, sejam eles quem forem, quantos forem, mas, sobretudo, aquele núcleo mais estreito em que você é chamado a conviver, seja pelos laços da consanguinidade, seja pelos encontros da vida. Isso é família para os espíritos. Então, será que esse adoecimento que aí temos visto, com consequências tão dolorosas para a nossa vivência e harmonia social, não é, na verdade, algo que começa mais embaixo, ou mais próximo de nós? Num adoecimento do próprio entendimento do que seja a família, da oportunidade bendita que ali temos e a tarefa essencial que ela cumpre no mundo, sobretudo aqui no mundo de nós, os encarnados. Então é com esse olhar que aqui hoje a gente vai conduzir a nossa reflexão. Mais do que isso, olhando para a família, não só do ponto de vista do mundo material, mas entendendo-a ou enxergando-a do ponto de vista do mundo espiritual. Porque aí, então, a sua finalidade, o seu objetivo se engrandece ainda mais, porque não é simplesmente, como muitas filosofias materialistas e utilitaristas tentam nos fazer crer, uma construção social. A família é mais do que isso. Ela é, em si mesma, uma instituição divina, com finalidades também, veremos, divinas. Então, a gente vai olhar para a família sobre essa perspectiva, para que cada um de nós, no silêncio do coração, com a sinceridade legítima de quem quer aprender com Jesus caminhos de renovação, possa analisar
qual tem sido o seu papel na sua família e como a sua família tem se portado diante do contexto em que estamos inseridos. Então, não falamos aqui, refletimos aqui, apenas para que cada um de nós se sinta culpado por não estar fazendo isso ou aquilo. Nós recebemos o conhecimento do Evangelho do Cristo, não para voltarmos no passado e ficarmos a nos martirizar pelo que não fizemos. Com Jesus, nós aprendemos a olhar para frente. Nós aprendemos, sim, com o passado como referência. Aliás, o passado é um bom local de referência, nunca de residência. Então, a gente olha como olhamos no retrovisor do carro para estarmos informados, para que então possamos olhar para frente, à luz daquilo que recebemos de novo, para melhor conduzir daqui por diante a nossa família, a nossa vivência no seio da família, para ajudarmos aqueles que um dia formarão as suas famílias, enfim, para colaborarmos daqui por diante. Esse é o nosso intuito. E é preciso perceber, então, que a sociedade como um todo é, na verdade, fazendo uma analogia muito próxima de nós, como que um organismo, como que um corpo, que é formado por partes menores. Assim como o nosso corpo é formado pelos órgãos, pelos tecidos e, fundamentalmente, pelas células, assim será também a sociedade como um todo. Ela será formada em escala menor por outras instituições, e a mais fundamental delas, a família. Ela é a célula fundamental, formadora desse tecido, de modo que não é possível esperarmos a saúde do todo sem a saúde da parte. Não é possível esperarmos a saúde integral desse corpo se não buscarmos a saúde integral de cada uma dessas células. E mais do que isso, mais fundamentalmente ainda, a saúde integral de cada um desses elementos dessas células, dos elementos formadores dessas células. De modo que não adianta a gente projetar uma sociedade mais harmonizada, como todos ansiamos, se não estivermos desde já muito atentos a como tem sido a convivência entre quatro paredes, ali, no seio do lar. E falamos lar mesmo, porque esse é o objetivo aqui, mais do que casa que se constrói com pedra e tijolos, buscamos aqui, cada um de nós, construir e edificar o lar, que só se edifica com a argamassa da caridade e do perdão. Então, lares adoecidos, lares esquecidos dos seus propósitos, haverão fatalmente de produzir uma sociedade individualista. Por quê? Porque a gente vai aí no cerne de qual é a finalidade da família. E já falamos aqui a palavrinha mágica, convivência. Por que convivência? Porque é a convivência o ingrediente fundamental do aperfeiçoamento dos seres. Sem convivência, e digamos convivência estreita, não aquela, você vê a pessoa num dia, daqui 30 dias, isso não é a convivência que burila de fato. A convivência que transforma, que aperfeiçoa o ser, é aquela feita na estreiteza da intimidade, em que nós conhecemos e entramos em contato com o outro tal qual ele é, não tal qual ele se apresenta, muitas vezes, na sociedade. E é isso justamente o que os Espíritos vão dizer na questão anterior, frisando o porquê da importância da família. Na questão 774, eles dizem assim: os laços sociais são importantes para o aperfeiçoamento, para o progresso das criaturas. E o laço da família, ou os laços familiares, mais apertados tornam estes, os sociais. Em outras palavras, eles estão a dizer: de nada adianta aguardar laços sociais entre os povos, entre as nações, entre as comunidades, fortes, harmoniosos, luminosos, se antes não soubermos edificá-los no seio do próprio lar. Então é como que a família se convertesse, a partir daí, aos nossos olhos, num curso intensivo de convivência, de compreensão, de caridade,
no seu sentido mais abrangente. É por isso que Jesus vai dizer, num livro muito interessante, muito propício para esse tema, Jesus no Lar, de Neio Lúcio, através do Chico. No capítulo 1, ele começa a dizer assim: a paz que esperamos do mundo começa em nosso próprio lar. Como aguardar a paz entre as nações se não temos conseguido cultivá-la entre 3 ou 4 sob o mesmo telhado? E é interessante porque é um raciocínio tão simples. Porque tudo que o Evangelho é simples. Eu me lembro que certa feita o Chico falou isso. Uma pessoa procurou ele perguntando algumas coisas acerca do Evangelho, e o Chico respondeu, né, com uma fala de Jesus, e o cara falou assim: não, mas isso aí é óbvio. E ele falou: mas sim, meu filho, tudo que está no Evangelho é óbvio. A gente é que complica. Tudo que está no Evangelho é óbvio. E esse é um raciocínio óbvio. Como é que eu vou esperar contribuir para a construção real da paz do mundo, se, para com aqueles que eu realmente convivo e, portanto, conheço as fragilidades, conheço as imperfeições, conheço as lutas, eu não tenho conseguido desenvolver esse amor? Aquilo que terei lá fora com aqueles que eu vejo esporadicamente não é amor real. É por isso que Kardec diz: só a convivência é a pedra de toque das virtudes. Está no Céu e Inferno, capítulo 3. Porque só ela dá realmente a medida do quanto a gente se aperfeiçoou. Porque aquele que vivesse no insulamento não existiria para ele nem vício nem virtude. Mas é na convivência que, de fato, eu posso aferir o quanto eu já realmente desenvolvi as virtudes que o Evangelho propõe como o único caminho real para a felicidade. Aliás, basicamente, toda a parte do livro Céu e Inferno, o resumo do livro Céu e Inferno é assim: a criatura é tão feliz quanto ela soube construir em si mesma virtudes e saberes, sobretudo virtudes. E será tão infeliz quanto imperfeições ela ainda tiver e não tiver trabalhado. Então, é por meio dessa convivência estreita que eu consigo realmente saber se eu tenho sido mais paciente. Porque não nos enganemos, não achemos que por ser paciente e cordato com as pessoas aqui, nós de fato somos. Porque, em geral, a gente tem a visão do fulano ou do ciclano, eu mesmo, aqui na casa espírita. E eu acho que eu sou isso aqui. Eu acho que eu sou o Arthur que vem à casa espírita, que é cordato com as pessoas, gentil. Mas muitas vezes me esqueço que eu sou o Arthur que convive lá em casa, com a Flávia, mais proximamente com o Cláudio. Então, o Cláudio teria mais propriedade para dizer quem realmente é o Arthur, porque convive comigo. Porque senão a gente vive alimentando essa ilusão de que somos essa capa que criamos. Nós precisamos urgentemente perceber que é no espelho dos nossos parentes, daqueles que conosco convivem, que podemos realmente enxergar quem eu sou. E aí a importância essencial da família, como esse curso intensivo que vai aos poucos nos preparando, nos forjando, muitas vezes em dificuldades grandes, em extremas lutas, para que a gente esteja um dia apto a amar a todos incondicionalmente. Porque a gente só vislumbra o que seja o amor incondicional. Amar, gente, incondicionalmente as pessoas. Em outras palavras, amar independentemente do que a pessoa faça para você. Essa é a proposta. Então veja o quanto nós temos a caminhar. Porque se a gente pensar em termos de humanidade, quantos contrastes. Indivíduos de todo tipo. Aquele que não pensa como eu, aquele que é do partido que não é o meu, aquele que é do time que não é o meu, aquele, inclusive, que é preconceituoso. Todos esses eu tenho que aprender a amar e a compreender em suas lutas e em suas limitações. Então, estamos ainda muito distantes disso. Por isso, Deus, na sua infinita sabedoria, diz: começa com 2,
3, 4, 5. Esses 5 aí, investe profundamente em amar essas pessoas. Investe profundamente em amar essas pessoas. Porque então, na medida que o tempo vai passando, e claro, com o amparo do alto, essa forja vai nos purificando. E é o que Jesus vai dizer também no capítulo 2 do livro Jesus no Lar. É como se fosse ali um cadinho, em que aos poucos a gente vai sendo liberto das impurezas, os nossos vícios, as nossas paixões, e vamos dando vazão ou expressando para a vida tudo que é potencial divino em nós, aguardando o nosso esforço para se manifestar. Então essa é a primeira reflexão à luz do que o Evangelho nos apresenta para entendermos a finalidade da família como a formadora do que vemos na sociedade. De modo que, se temos visto uma sociedade egoísta, hedonista, consumista, é porque na nossa família esses têm sido valores muitas vezes cultivados. Mesmo para nós espíritas, mesmo para nós informados da vida real e dos valores e tesouros reais, na nossa família tem se cultivado ainda o egoísmo, o orgulho, o consumismo, todos esses valores que fazem as misérias do mundo. Então a gente precisa perceber que é a família que exporta essas células para a sociedade, formando-a. Como vai dizer Jesus, no capítulo 1, de novo, do Jesus no Lar, a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Olha que definição bonita. Ela nos leva a pensar assim, o que ou quem, que tipo de seres, de corações, todos os dias tem cruzado as portas do meu lar para adentrar na sociedade? O que elas estão levando com elas? Valores diferentes que fará delas, no seio da sociedade, aquele pouquinho de fermento que aos poucos leva a dar massa? Que fará deles, no seio da sociedade, aquele sal da terra que dá um sabor diferente à vida e à existência? Ou tem saído da minha casa, cruzado as portas do meu lar todos os dias, alguém que tem sido pela sociedade moldado nos seus mesmos padrões, nos seus mesmos valores? Porque é dali que começa. O que eu tenho exportado para a vida? Quais filhos, quais seres eu tenho lançado no seio da sociedade? Eu próprio, quando saio de casa, o que eu sou no seio da sociedade? Porque não é difícil fazer essa ponte entre o que lá vemos e o que vemos no seio do lar. Como também Kardec vai complementar no Livro dos Espíritos, na questão 685. Quando ele, falando acerca de família por um tempo, ele diz assim: quando se considera a aluvião, isto é, a enxurrada, de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da sociedade, sem princípios, sem freios, e entregues aos seus próprios instintos, é de se espantar o resultado que aí está. Porque aqui ele toca no outro ponto fundamental da família. O seu papel educador, o seu papel renovador. Por isso, família e renovação. Então, se todos os dias, da grande maioria dos lares do mundo, têm acorrido para esse rio da sociedade, indivíduos que não foram educados em princípios, indivíduos que não foram trabalhados na disciplina que efetivamente liberta do jugo e da escravidão das paixões, entregues aos seus próprios instintos, é de se espantar o resultado que aí vemos? Porque serão esses os engenheiros, serão esses os médicos, serão esses os políticos, serão esses os professores, serão esses aqueles que vão preparar o que vem adiante, que vão preparar o porvir. Se não trazem nada de novo, apenas repetem os mesmos padrões de sempre, é de se espantar não alcançarmos resultado diferente. Sobretudo quando entendemos a proposta da família à luz do Evangelho e da doutrina espírita, em que o seu objetivo não será formar, sobretudo, indivíduos de sucesso no mundo, mas será, principalmente, essencialmente,
formar homens e mulheres de bem. Será que é isso que a gente está preocupado? Mas quantas vezes às vezes nós mesmos espíritas, conscientes da vida espiritual, conscientes da efemeridade dos louros do mundo, não estamos mais preocupados se o meu filho ou minha filha será alguém de destaque no mundo, terá X ou Y de profissão que é, aos olhos do mundo, mais reconhecida. Quantas vezes eu não estou preocupado não em formar esse homem ou essa mulher de bem, que será onde estiver, onde for colocado pela vida um elemento transformador, mas estou mais preocupado em conquistar, através dele, os louros e reconhecimentos do mundo. Quantas vezes a gente não ouve isso, gente? Companheiros nossos de juventude espírita nos falar, não, porque meu pai não quer que eu siga isso aqui. É isso aqui. Mas, gente, o que tem valor na vida? O que realmente tem valor na vida? Quantas vezes não estamos nós preocupados, atabalhoados, desesperados, trabalhando para deixar um legado material para esses indivíduos, deixando-os completamente destituídos do legado moral? Passamos a vida inteira, afanosamente, ajuntando, porque o mundo nos diz que tem que ser assim. Mas não ajuntamos momentos, convivência, proximidade. Então chegamos ao final da vida desiludidos. E muitas vezes, dizem os espíritos, passamos no mundo espiritual pelo maior dos sofrimentos, ou um deles, que é ver os herdeiros brigando pelo legado material, completamente esquecidos de qualquer legado moral. Qual a herança que a gente quer deixar para quem vem depois? Então a gente precisa redimensionar o que seja isso que a gente está fazendo e cultivando na família, porque às vezes nós estamos repetindo esses padrões. E precisamos estar conscientes de que, por muito tempo ainda na Terra, os espíritos realmente bem-sucedidos na encarnação não receberão aplauso nenhum do mundo. Pelo contrário, receberão ataques e calúnias, apodo e desprezo. Mas o que a gente está buscando? Um filho que entre no mundo espiritual com honrarias na terra, mas mendigo de luz? Um filho que entre no mundo espiritual, às vezes abandonado, esquecido, desprezado na terra, mas que chegue lá como um herói de luz? Então o que a gente está buscando? Porque essa é a finalidade da família. Preparar a nova geração não só de corpos, mas de espíritos, de seres. Porque às vezes a gente lê lá a Gênesis, o último capítulo, né, são chegados os tempos, a gente vê lá, né, bonito, a nova geração. E a gente acha que a nova geração é só os seres que estão nascendo agora. Que a gente acha que a nova geração tem a ver com o corpo, ou com data de nascimento. Tem nada a ver. Nova geração, gente, são espíritos que vivem diferente. E são esses que vão transformar o mundo. E todos aqueles que transformaram o mundo, em geral, não foram compreendidos em seu tempo. Não receberam do mundo os louros. Não têm status, ou se as estátuas foram feitas, foi 500 mil anos depois. Passaram muitas vezes no mundo como anônimos, mas como servidores, semeando amor, semeando luz, semeando verdade por onde foram. E foram eles o sal da terra. Poucos, muitas vezes, mas com um potencial de ação enorme. Então esse é o papel renovador da família. Educar essa alma num novo molde. Moldar o seu caráter tendo um novo referencial, que é Cristo. E quando a gente enxerga a vida pelos olhos do Cristo, há uma mudança completa de paradigmas e de valores. Muitas vezes o que antes era uma conquista, agora não representa nada. Mas o que antes não representava nada, agora é a verdadeira conquista. Esse é o papel, ou essa é a missão, talvez a mais nobre missão dada a alguém na Terra, da paternidade e da maternidade. Me recordando aqui da questão 582 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, pode-se considerar uma missão a paternidade, né? A maternidade e a paternidade?
E os Espíritos dizem, de maneira enfática, sem contestação possível, não tem contestação, uma missão. Mais do que isso, um dever, que diz respeito muito mais do que o homem pensa à sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, sabe qual a nossa maior responsabilidade quanto ao futuro? Está lá, entre os nossos. Entre aqueles que a vida nos colocou sob a tutela, sob a orientação. E aí eles têm uma resposta dura mais adiante, nessa mesma questão, mas para nos chacoalhar, eles usam uma alegoria. Eles dizem, mas quantos não estão mais preocupados em cuidar do seu jardim, a fim de que deem flores e frutos em abundância, e esquecidos de moldar o caráter dos seus filhos? Faziam eles ali uma analogia para com as inúmeras distrações que aqui na terra nos fazem esquecer do que é fundamental. Preparar essa alma, conduzi-la e entregá-la ao final da vida mais próxima de Deus e dos valores do Cristo. Por isso diz também Santo Agostinho, no capítulo 14, honra o vosso pai e a vossa mãe. Ele diz assim, ó espíritas, compreendei qual é a finalidade da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, o espírito que vem do espaço para nele encarnar, vem com o objetivo de progredir, espiritualmente, é claro. Então, inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Porque essa é uma tarefa que não se faz sem amor. E essa é a tarefa que vai trazer a cada um de nós, temos a certeza, mais do que tudo mais que possamos fazer no mundo, a sensação de dever cumprido ao coração. Ainda que, apesar de todos os nossos esforços, ele siga por um caminho equivocado, poderemos estar, pelo menos, tranquilos de que a nossa parte nos esforçamos por fazer. Então, esse é o papel essencial da família, que passa a ser agora por nós enxergadas, por nós espíritas, como esse portal que permite esse intercâmbio entre os dois mundos, que permite com que o novo chegue do mundo espiritual a fecundar a vida aqui no mundo material, aproximando-a mais dos propósitos de Deus. É ela esse portal bendito que, por meio da encarnação e reencarnação dos seres, permite a renovação, permite a transformação de laços do pretérito, laços de ódio, laços de mágoa do pretérito, em laços agora de amor. Porque é tão perfeita a lei divina que fez com que os seres que de lá vêm encarnem num corpo frágil e passemos todos pela bênção temporária do esquecimento, a fim de que estejamos mais suscetíveis a acolher a mudança, a renovação. Porque imaginemos, gente, quanto tempo seria necessário para transformar os laços, não fosse a bênção da encarnação no seio de uma família. Que, aliado ao esquecimento temporário, aproxima vítima e algoz, aproxima os desafetos do passado, que agora, enxergando-se como mãe e filho, pai e filha, irmão e irmã, esquecidos temporariamente, poderão aprender a amar-se. Imagina quanto tempo não seria necessário para transformar esses laços, não fosse a família. Veja a misericórdia, a perfeição da lei divina, que faz com que uma mãe acolha em teu seio uma criancinha inocente, que no passado muito mal lhe fez talvez, mas que agora chega como emissária divina, convidando ela a desenvolver o amor que renuncia, o amor que perdoa. Olha a mágica da lei divina, que nessa alquimia sublime vai aos poucos transformando relações. É assim que a providência divina age. Recordando aqui um comentário de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 110, quando ele fala da reencarnação, e ele diz, a providência divina corrige amando. Ela não envia réus para prisões úmidas e infectas. Ela apenas manda que esses mesmos réus troquem a vestimenta da carne e voltem ao palco da vida, muitas vezes juntos, para se reajustarem.
Olha a misericórdia envolvida. Graças à bênção da família. Então percebamos melhor o que está em jogo quando acolhemos alguém ali. Qual oportunidade não estamos tendo de reconciliar, de amparar, de transformar, de crescer, trazendo para a nossa família os valores do Evangelho. Percebendo ou aceitando aquele convite de Jesus, aquela orientação de Jesus quando diz: deixai vir a minhas criancinhas. Porque ele não diz: vinde a minhas criancinhas, porque elas não saberiam fazê-lo. Ele diz, ou ele se volta àqueles que as receberam, dizendo: deixai vir a mim a elas. Como a dizer assim: olhe muito bem para a sua vida, para a sua caminhada, para os seus valores, para que percebas se tem sido um impulso ou um obstáculo para que aquele serzinho possa sair daqui mais próximo de Jesus. Por isso, a tarefa de educar, a mais nobre de todas, demanda um compromisso de vida. Por isso, ao descrever o educador, nas palavras do Evangelho, bom pastor, Jesus irá dizer: o bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Em outras palavras, é aquele que percebeu que a sua vida deve estar essencialmente a serviço dessa que é a mais nobre de todas as missões: conduzir as ovelhas que nos chegam frágeis ao grande pastor, nosso Pai. Por isso, todos nós que adentramos no Evangelho com Jesus, somos primeiramente convidados a 2 deveres fundamentais. O primeiro deles, o mais essencial de todos, da nossa própria transformação. Mas o segundo deles, sermos, no lar que a vida nos deu, os seus mensageiros. Ainda que sem palavras, ainda que apenas no olhar, na presença, aqueles que mantêm a candeia bem acesa, elevada ao candeeiro da exemplificação. E aí eu me recordo de um caso interessante, que está narrado no Evangelho de Marcos, capítulo 5, quando Jesus vai à região de Gerasa, e ele encontra um homem obsidiado, na linguagem do Evangelho, um endemoniado. Então ele procede à cura daquele indivíduo. E o indivíduo fica tão agradecido para com ele, que diz assim: irmão, eu vou largar tudo e vou te seguir. E Jesus volta-se para ele e diz: não, vai, volta para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Em outras palavras, você quer me seguir, meu filho? Volta para os teus e anuncia o meu Evangelho, sem palavras. Volta para os teus e eleva a tua candeia agora mais iluminada à altura da exemplificação. Porque na casa ou no lar onde existir uma alma realmente comprometida com Cristo, ali estará um esteio, ali estará uma candeia de transformação para todos os que ali vivem. Há uma frase muito similar que está no Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, quando diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua família. Emmanuel pega essa frase, no Vinha de Luz, 88, e vai comentar e diz assim: na casa em que exista um coração, crendo e vivendo sinceramente em Cristo, ali está pavimentado um caminho de renovação para toda aquela família. Porque basta uma estaca para sustentar muitos ramos, e uma pedra angular sustenta um edifício inteiro, desde que ela realmente se firme na vivência com Cristo. Então esse é um dever que nos surge agora primordial, quando nós entendemos, à luz do Espiritismo e do Evangelho, o que seja a nossa família. Voltar até lá e viver lá tudo o que aqui temos buscado viver. Porque se aqui é um tempo onde nos harmonizamos e buscamos todos a luz, é preciso perceber que a nossa família, o nosso lar, a nossa casa, é um templo ainda mais importante. Mas quantas vezes o que nós não ousaríamos fazer aqui, lá a gente faz? Quantas vezes assuntos que aqui, pelo menos em tese, a gente deveria evitar? Aliás, em todo lugar, mas aqui, sobretudo, dada a respeitabilidade do lugar. A gente não faz aqui, mas faz no lar. Por exemplo, maledicência.
Quantas vezes aqui nós não fazemos, vigiamos muito bem o falar, a linguagem, mas na mesa do almoço, o assunto é maledicência. Mas não é o teu lar, o templo primordial. O que Jesus disse lá no capítulo 1 do Jesus no Lar, o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da criatura. Não há escola sem templo, templo sem escola, porque, na verdade, aprofundar a nossa relação com Deus é um processo de educação. Se o lar tem a tarefa educadora, tem ele também a tarefa integradora da criatura com Deus. Então, lá, fundamentalmente, deve ser o nosso templo. Mas quantas vezes não fazemos do lar um local onde a gente despeja tudo de ruim que a gente traz da rua? Ferindo pessoas, ferindo corações, na impaciência. É preciso, então, buscar, desde já, com o auxílio de Jesus, na prece, na boa vontade, cultivar no lar mais paciência, mais compreensão. Por que dar aquela resposta atravessada? Por que não silenciar? Por que não falar de assuntos edificantes? Por que não comentar notícias edificantes? Sobretudo em tempos de tanta conectividade, em que tudo adentra o nosso lar sem qualquer critério. E aí a gente transforma aquilo que deveria ser o templo onde refazemos as nossas forças para a vida no mundo, num verdadeiro, perdoa-me a expressão, inferno de convivência. E uma alma que se dispõe a fazê-la, já consegue fazer muito. É mais ou menos aquilo que Pedro ouviu de Jesus. Quando ele perguntou acerca do outro discípulo que havia ficado, Jesus respondeu para ele: se os outros não querem seguir, que te importa a ti? Segue-me tu. Se a família ainda não compreende, nada te impede de viver o Evangelho ali. Porque viver o Evangelho não será sair por aí doutrinando as pessoas. Viver o Evangelho será simplesmente acolher, compreender, amar, perdoar as pessoas. E essa pregação fundamental está ao alcance de todos nós. E é ela que, aos poucos, no tempo, não nos enganemos, produz resultados. Pode ser que não nesta vida, não nesta encarnação, mas como a gente aprende também com Emmanuel e com Jesus, o cristão é aquele, muitas vezes, que perde as esperanças na terra para conquistá-las no céu. Porque o nosso projeto não é um projeto de uma vida, de uma encarnação, o nosso é um projeto de vida eterna. Então a Lívia, quando procedia daquele jeito na 2000 anos, sendo ela aquele esteio do cristianismo no seu lar, conseguiu o seu intento, alguns anos depois. Mas ela conseguiu. O Quinto Varro, no Ave Cristo, sendo ele aquele que era o esteio do Cristo no seu lar, com muito esforço, conseguiu o seu intento. E assim cada um de nós é convidado a fazê-lo. Esse é o convite essencial no processo de lidar com a nossa família à luz do Evangelho. Lembrando a fala do apóstolo Paulo a seu filho espiritual Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, quando ele diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos de sua família, negou a sua fé, e é pior do que o infiel. O que ele queria dizer ele? Se nós, já conscientes disso, à luz do Evangelho, não temos primeiramente nos voltado para o cuidado e para o amor com esses, falta-nos muito ainda para imaginar um trabalho em maior larga escala na seara de Jesus. Então é preciso que cada um de nós, na função em que ocupa, repense melhor como a tem exercido na família. Já falamos muito aqui dos pais, a quem incorre esses deveres, mas também os filhos os têm, e fundamentais. Aquele e o mais fundamental de todos, que é tão fundamental que foi um dos primeiros trazidos à humanidade. Lá na primeira revelação ele já estava. Lá no Decálogo ele já estava. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que a tua vida no mundo seja tão feliz quanto possível. Algo que o apóstolo Paulo vai recuperar muito nas suas cartas, algo que terapêuticas modernas hoje têm recuperado com uma nova linguagem, mas essencialmente com o mesmo objetivo, como as constelações, por exemplo. Não há vida feliz naqueles que vêm depois,
sem respeito e gratidão pelo que veio antes. Ainda que aos nossos olhos, sempre com uma visão muito imperfeita, tenham se equivocado, deram-nos eles a vida. E só por isso já mereceriam a nossa eterna gratidão. Porque enquanto não há esse respeito e essa gratidão por aqueles que nos deram a dádiva de recomeçar e de renovar, a nossa vida não flui. A nossa vida não se desenvolve, porque é preciso abrir o nosso coração, tirar ali todos os obstáculos que colocamos, as mágoas, os ressentimentos, os julgamentos, a fim de que o rio divino possa naturalmente fluir através de nós. Por isso, você que é jovem, que é filho, honra o teu pai e a tua mãe. Deram eles a você a oportunidade de voltar. E talvez você não lembre agora, mas no mundo espiritual você implorava para voltar. Você ansiava pela oportunidade de recomeçar. E eles te deram isso. Eles te deram isso. Então acolhe isso e leva daqui por diante isso no seu coração, na forma de gratidão, fazendo daqui por diante o melhor que você puder. Pega a tocha que lhe foi passada e leva ela adiante aos próximos que estão por vir. Lembrando que honrá-los, muito mais do que apenas palavras, é através da vida, das oportunidades que temos, entregar o nosso melhor. E permitir que esse fluxo, então, possa seguir. Então, são as diversas funções, os diversos deveres que competem a cada um de nós, a fim de que, de fato, a experiência na matéria, a vida em família, leve à renovação. Porque pode ser que não. Se aqui viemos e nos mantemos novamente fechados, novamente despreocupados dos valores essenciais, voltaremos tantas vezes quanto são necessárias, com aqueles mesmos que não quisermos nos ajustar, a fim de, até o momento, até aquele instante, em que efetivamente poderemos nos reharmonizar. Por isso, eu gostaria de, já encaminhando para o nosso encerramento, ler um trecho de uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Mãos Marcadas, capítulo 21, intitulado Consanguinidade, em que ele diz assim: recebes no lar a herança do passado. Então, o seu lar é um reflexo de tudo que você semeou no passado. Ali está o que você conseguiu realmente ajuntar na vida. Manifesta naquela herança o seu lar, com a qual reestruturas o próprio destino na direção do futuro. Então, se aquilo é o que temos, não nos prendamos àquilo, olhemos para o futuro que nos aguarda. É aí, no cadinho fervente das reações espirituais intensivas, que se nos exercita o coração para servir à família maior, a estender-se na humanidade inteira. Recorda que entre as quatro paredes da organização doméstica, recolhes os desafetos mais profundos para transformá-los em sagrados depósitos afetivos. Sagrados depósitos, do verdadeiro depósito, do verdadeiro valor espiritual que possamos ter. Sob o selo do esquecimento com que a lei do Senhor socorre a vida física. O Cristo reúne nos mesmos laços de sacrifício, e embora ele fale aqui de consanguinidade, não precisamos nos ater apenas aos laços físicos, podemos pensar nos laços que nos unem nesse núcleo, sejam eles consanguíneos ou não. Aqueles que se algemaram no pretérito a delitos obscuros e ajuda-os no resgate das faltas perpetradas em comum, sustentando-os nos conflitos purificadores que tantas vezes surgem, estranhos e contundentes, nos elos da consanguinidade. E por isso, ele conclui mais adiante: não valem a deserção das obrigações regeneradoras ou a fuga da renunciação ao áspero serviço que nos cabe atender, porque amanhã a vida constranger-nos-á de novo a regressar ao cálice de fel menosprezado a benefício da nossa própria cura. Em outras palavras, fugindo agora, nos encontraremos na próxima esquina da vida.
E quanto mais odiarmos alguém, mais certeza temos de que estaremos mais adiante com ele de novo. Até o ponto de que um dia possamos realmente nos ajustar. Ama aqueles que o Senhor te confiou, tais quais são, e não como desejarias tu fossem eles. Então, não como você esperaria que eles fossem, mas como eles de fato são. Porque é só nesse amor que acolhe e entende o outro como ele é, que eu posso realmente ajudá-lo a ser o que ele tem de vir a ser. Porque pelos teus votos bem cumpridos, encontrarás o caminho do acesso à sublime comunhão nas alegrias de tua família espiritual. Eis, portanto, a visão que o Espiritismo e principalmente o Evangelho de Jesus nos traz para a nossa família. Esse cadinho de renovação, essa oportunidade bendita de redenção. Que possamos, cada um de nós, trazer Jesus para viver conosco, não mais como simples visitante, mas efetivamente como um novo morador, um novo membro da casa, e estaremos então construindo um futuro de muitas luzes e de muitas bênçãos no grande seio da nossa família espiritual. Que Deus abençoe e fortaleça a todos, cada um de vocês, nessa busca e nessa jornada. Muita paz.